Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Centro Espírita Alvorecer Cristão. Essa é uma casa de coração aberto, é a casa de todos nós. Sintam-se acolhidos à vontade. Vamos, primeiramente, nos prepararmos para o tratamento espiritual desta noite, cerrando os olhos do corpo, abrindo os olhos da alma, nos desligando aos poucos das nossas questões com o nosso cotidiano. Vamos elevar os nossos pensamentos e nos harmonizarmos com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, esse companheiro de todas as horas, de todos os momentos, que certamente nos auxiliou a chegarmos até o local. Na companhia desse amigo querido e leal, vamos iniciando uma subida pelo plano espiritual, sendo acolhidos pela nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto de amor, de luz, tranquiliza os nossos pensamentos, pacifica os nossos corações, nos encaminha até nosso irmão, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelo evangelho de amor que procuramos praticar. Assim chegamos até Deus Pai, nosso Criador, agradecendo por essa oportunidade de vida, com a prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Antes da nossa preleção propriamente dita, vou fazer algumas orientações sobre as práticas da casa. Uma delas é como nós nos preparamos para o tratamento espiritual. De que modo colaboramos? Sim, pois o tratamento é em dois movimentos. Vem de fora para dentro, de dentro para fora. Nós somos atuantes. De modo que, desde as primeiras horas do dia de nosso tratamento, poderemos já nos harmonizarmos com as entidades espirituais responsáveis pelos trabalhos de cura na casa, que atuam através dos médiuns. Também podemos fazer leituras edificantes, que falem de amor, falem das virtudes, falem de paz, aquelas coisas que tanto prezamos, para podermos ter os pensamentos abertos para recebermos as orientações e os fluidos que possibilitam a nossa cura. Então, desse modo, nós podemos nos preparar melhor para assimilar o tratamento espiritual, que é em dois pontos: a preleção e os passes propriamente dito. Muito bem, já introduzindo um pouco o nosso tema de hoje, sugerido pela espiritualidade, vou pontuar que nós temos uma biblioteca. Nós temos uma livraria e uma biblioteca. Então, quem quiser livros emprestados, a casa oferece. E se quiserem adquirir, também temos a nossa livraria. Tá bom? Bom, eu falei que já introduzindo o tema dessa noite, porque o tema é
a fé raciocinada. Falando de leitura de obras espíritas, mas a leitura das obras, ela é um item da fé raciocinada. Nem sempre toda a fé raciocinada está exclusivamente ligada à leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nesses itens e na introdução, Livro dos Espíritos. Para citar duas obras de Allan Kardec, nós sempre baseamos os nossos estudos e as nossas reflexões nas obras de Allan Kardec. Todos são convidados a conhecer as obras de Allan Kardec. Muito bem. Então, a fé raciocinada, ela envolve a reflexão, ela envolve o uso da razão. Então vamos pensar em nós, seres humanos, ainda nos tempos pré-históricos, onde éramos muito mais instinto do que razão. A razão é uma conquista nossa. Nós conquistamos o raciocínio e a reflexão porque nós temos o desafio de sair dos instintos e ir de encontro aos sentimentos. Este é um propósito da nossa evolução como seres humanos. Inclusive uma distinção entre os animais irracionais e racionais. É uma distinção. Isso nos distingue, seres humanos. Tem uma máxima de Allan Kardec que diz que a fé só é inabalável quando ela pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Por isso que na doutrina espírita nós assimilamos e estamos abertos para as conquistas da humanidade, da ciência. Não tememos as descobertas do ser humano. Estamos sempre prontos a assimilar esta evolução e a consciência que vamos adquirindo ao aceitarmos que somos seres em constante evolução, desafiados para usarmos a nossa razão de modo inteligente. Muito bom. Então, somos convidados a exercer o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio significa que eu escolho, eu decido o que eu quero para a minha vida, para o meu caminho. E para decidir o que eu quero, eu penso, eu reflito. Existe uma proposta onde eu não ajo por instinto, porque eu posso me arrepender ao agir por instinto. Mas se eu paro, penso, elaboro e depois eu ajo, eu consigo controlar esses mesmos instintos e assim fechar o ciclo da vida, como nós chamamos, esse triângulo onde eu sinto, eu penso e eu ajo. Eu não sinto e ajo como um animal irracional. De modo que, dessa maneira, eu posso tomar decisões mais inteligentes que vão de encontro ao meu objetivo, que é ser uma pessoa melhor. Indiscutivelmente, todos nós somos pessoas diferentes, com questões diferentes, problemas diferentes, mas todos, absolutamente todos, queremos ser melhores. Isso nos une. É um objetivo voltado para o bem, para o nosso crescimento, para o amor. Portanto, a fé não pode ser imposta.
Eu não acredito porque alguém está falando que eu tenho que acreditar. Eu acredito porque eu compreendo, porque faz sentido para mim, porque eu uso a minha inteligência. E desse modo, eu mesma amplio o respeito que tenho por mim. A fé, ela tem um poder magnético. Eu contamino os outros com a minha crença, a minha certeza, a minha capacidade de tomar decisões corretas. Posso usar isso? Faz sentido para mim essa decisão? Pode não fazer sentido para outra pessoa? Somos livres, independentes. Por quê? Porque o meu problema é diferente da outra pessoa. Ele envolve o meu questionamento, o meu livre-arbítrio. Então, para conseguirmos ter decisões que ampliem a nossa condição de atingirmos o nosso objetivo de evoluirmos como seres humanos, sendo melhores, mais amorosos, mais justos, mais gentis, mais alegres, eu aceitando esse desafio, eu estou indo de encontro aos objetivos de nós todos, inseridos que estamos na lei da evolução, que é uma lei divina. Vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi um livro escrito por Allan Kardec, porém ele não fala que escreveu esse livro, ele fala que codificou esse livro, porque ele se utilizou de médiums e ele fez a elaboração de perguntas. São mais de 1000 no Livro dos Espíritos, sendo que a primeira é: o que é Deus? Para fechar a resposta, ele consultou vários médiums, pessoas, mulheres jovens, bem jovens, quase adolescentes. E de modos a ser um meio que não gerasse dúvidas. Que dúvidas? Ela já sabia isso. Bem jovens, ainda pessoas no início do seu estudo, do seu conhecimento, da sua vida. Então, desse modo, ele fez essas mesmas 1011 perguntas para várias pessoas, em vários locais, de modo a ter um livro com credibilidade. E assim, ele fez o Livro dos Espíritos, que por sinal foi queimado, ainda nos resquícios da Inquisição, foi queimado. Essa fogueira fez bem para a doutrina espírita, porque se propagou, todo mundo ficou curioso. Foi o contrário que aconteceu em Barcelona, essa fogueira. Porque entrou em conflito com a Igreja Católica, no caso. Entrou em conflito porque fazia a seguinte proposta: cada um é inteligente e decide por si, e a fé não pode ser imposta. Tem que nascer no coração e na mente de cada ser humano. Tem que fazer sentido para mim. Então, o que é Deus? Só vai ser possível eu chegar a uma conclusão no momento em que fazer sentido para mim. Bom, como as práticas eram impostas, entrou nesse conflito. Mas a fogueira não queimou as ideias, pelo contrário, porque os livros são matéria. Então,
Queimam-se os livros, mas as ideias não se queimam, porque está no coração dos homens e na mente dos homens e mulheres, dos seres humanos, está na mente, no desejo e na vontade. Eu sei que posso saber mais. Eu sei que tenho capacidade de refletir por mim mesma. E eu tenho a coragem de falar não, quando não fizer sentido para mim alguma imposição. Isso distingue a prática da doutrina espírita de outras práticas. Embora tenha ocorrido isso, esse livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro para nós referência, é um livro de cabeceira, é um livro onde cada vez que se lê, se descobre mais coisas, porque é um livro que tem a voz dos Espíritos, vários Espíritos. E às vezes, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ao acaso, aquele texto vai de encontro a uma inquietação, como se fosse algo sobrenatural. Mas não é algo sobrenatural, é o magnetismo da fé. Como eu estou refletindo sobre esse assunto e necessitando uma resposta para um problema ocasional que eu possa ter, é para mim esse texto? É para mim? Sim, é para você, é para mim, é para todos nós. Porque existe a questão do magnetismo, existe a questão da mediunidade, existe a questão do contato espiritual. Então, desde que faça sentido toda essa reflexão e esse esclarecimento, ele é criativo. Fazendo sentido é criativo, me permite criar e fortalecer a minha fé, para que ela seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, um dos menores de todas as sementes, muito pequenininho, mas se a gente tiver a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover uma montanha. Que montanhas são essas? As montanhas das nossas preocupações, as montanhas dos nossos problemas que parecem enormes e insolúveis muitas vezes, mas essa fé do tamanho de um grão de mostarda, e acreditamos que com nossa evolução e nosso progresso ela vai ser maior do que isso, desde que eu queira, porque existe a vontade soberana que eu uso para conseguir os meus objetivos. A minha vontade é soberana. Se eu quero, eu consigo. Isso é fé. Se eu posso, eu resolvo. Se eu resolvo, eu evoluo. Então, todos nós, caminhando na senda da evolução, agradecemos a nossa condição de inteligência e de compreensão das várias situações em que somos colocados para o nosso próprio bem. Esse é o nosso desafio. Nesse momento eu convido a todos a que novamente nós nos harmonizemos, nos tranquilizemos e transformemos esse sentimento que está nesse momento em nossos corações, do bem, do amor, da esperança, da justiça, da caridade, se transforme em ondas de vibrações amorosas que envolvem toda a humanidade, envolvem especialmente a nossa cidade, os nossos bairros, os nossos lares, que essas ondas de vibrações amorosas envolvam todos os familiares que lá deixamos,
e que envolvam especialmente aqueles com quem temos mais dificuldades de relacionamento e compreensão e entendimento. E assim vamos vibrar amorosamente por nós mesmos. Graças a Deus. Convido a todos a que aguardem em silêncio, refletindo sobre o tema dessa noite, a continuidade do tratamento espiritual.